Dados oficiais apontam que apenas 1 em cada 8 crianças acolhidas em abrigos do país está apta à adoção. Quais são as razões dessa situação que dificulta ainda mais a vida delas? As informações do Cadastro Nacional são atualizadas com frequência? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, que é titular da Vara da Infância e Juventude da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 26 anos e já passou por 4 comarcas: Guapé, Paraisópolis, Uberaba e Belo Horizonte, onde está há 14 anos. Doutor Padula, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer. Teremos aqui 2 quadros, o Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje do Promove, me ajudarão a entrevistá-lo. E o Pensamento Literário, em que eu só farei indicação de leitura para os nossos telespectadores. Mas iniciando a nossa conversa, doutor Padula, eu citei na abertura aí essa disparidade entre os números de crianças a serem adotadas e as que estão nos abrigos. Por que essa diferença, essa disparidade? Tecnicamente, né, a disponibilidade para adoção, né, o considerar a criança apta para adoção, ocorre apenas após a destituição do poder familiar dos pais. Ou seja, e a preferência da lei é que a criança permaneça na sua família de origem, né, na família natural. Então, o Estatuto, principalmente depois de 2009, né, da nova lei da adoção, ele cercou essa situação de uma série de garantias para que não haja uma destituição dos pais biológicos sem realmente um motivo sério, né? Então, muitas dessas crianças que estão em abrigo, muitas vezes, ainda não tiveram a destituição julgada. Né? Além nós temos, então, em torno de 6 mil crianças aí aptas à adoção nos abrigos, mas existem um total de cerca de 40 mil crianças que também aguardando esse processo todo aí. Essa diferença entre o número de pretendentes à adoção e de crianças em abrigo, né? Porque realmente, à primeira vista, a pessoa tem muito mais, às vezes, pretendentes, né, do que às vezes... Não faltariam pretendentes. Né? Mas acontece que, uma questão que a gente já colocou, né, há uma disparidade entre esse perfil que os adotantes desejam. Geralmente eles desejam crianças recém-nascidas, crianças até 2, 3 anos, né? E a grande maioria das crianças e adolescentes abrigadas, ela está numa faixa etária aí acima de 7, 8 anos, né? E essa outra disparidade que há entre as crianças que estão aptas à adoção e aquelas que ainda estão nos abrigos, cerca de 40 mil para 6 mil aí, essa é o que o senhor falou, existe um processo de destituição do poder familiar. Isso é demorado? Pois é, além dessas duas causas, desses 2 fatores, existe também o fator da própria demora do processo de destituição, até pelas garantias que ele oferece de defesa para os pais biológicos, né? Se os pais não são encontrados, é sempre nomeado um curador, se obedece à questão da defesa, do devido processo legal. E isso, infelizmente, ou felizmente, né, depende da perspectiva, acaba demandando um tempo para julgar esse processo. Né? Que pode até comprometer essa adoção futura, se a criança sai daquele perfil que o senhor falou, de até 2 anos, por exemplo. Exatamente. Né? E muitas dessas crianças, às vezes, 8, 9 anos, têm, às vezes, uma chance na adoção internacional, né? Porque quando não se acha brasileiro... Quando se esgota aqui, né? Porque brasileiro tem sempre a preferência, mas quando se esgota a possibilidade da adoção por um brasileiro, então se procura, num segundo momento, uma adoção por um nacional de outro país. Né? A partir de 2008 foi criado, então, o Cadastro Nacional de crianças aptas à adoção e pretendentes e candidatos adotantes, no caso. Sim, né? sim, isso mudou a situação, trouxe mais... Isso, de certa forma, amplia a possibilidade de escolha, né? Porque muitas vezes, se o casal não encontra crianças, né, ou as crianças não encontram pais adotivos no cadastro local, no cadastro da comarca, existe um sistema informatizado em que permite que os técnicos façam uma ampla pesquisa em nível nacional, ou seja, se não encontra aqui, pode encontrar no Paraná, ou no Nordeste, ou no Amazonas, enfim, vários estados de todas as regiões do país. Né? Então, isso possibilita uma maior chance de encaminhamento. Agora, é preciso que esse cadastro seja atualizado
praticamente, eu diria, semanalmente. Né? E é semanalmente? Isso varia muito de comarca para comarca, de estado para estado. Aqui eu posso garantir que em Belo Horizonte, em Minas Gerais, pela informação que eu tenho, é atualizada pelo menos mensalmente. E acompanha esses processos, né? Sim, porque o desempenho desses processos. O que não pode ocorrer, por exemplo, a técnica pesquisar um casal em outro estado que já não consta mais no cadastro, porque já adotou. Então, isso tem que ser atualizado para que esse cadastro espelhe realmente a realidade como ela se encontra no momento. Existem também, doutor Marcos Padula, cadastros locais, estaduais, antes do nacional? Não, tem previsto em lei, mas no momento ainda não foi concretizado. Né? E internacional, existe o cadastro? O cadastro internacional é que o cadastro do SEJA, né, daquela Comissão falou? Estadual Judicial de Adoção. Cada estado tem o seu cadastro de estrangeiros também habilitados. Eles são habilitados no país de origem, depois eles passam por todo um processo de habilitação também no Brasil para validar aquela habilitação que eles receberam no exterior. E o critério de inclusão nesse cadastro é quando se esgotar o nacional. Exato. Ou então entra naquele perfil que o brasileiro não tem muito interesse na exigência dele de adoção. É que antigamente só se consultava o cadastro local, não existindo já se partia para o cadastro internacional. Hoje se pesquisa o cadastro local, depois o cadastro nacional e depois o internacional. Muito bem. Doutor Maduro, vou fazer um intervalo aqui. Gostaria que depois, no próximo bloco, o senhor contasse para a gente quais são os passos da adoção, do Instituto da Adoção, o que a pessoa tem que fazer. Primeira coisa é definir como se deseja, assim, realmente se tem a vontade de adoção e depois quais são os passos, digamos, burocráticos aí para concluir o processo. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a adoção no país. O nosso entrevistado é o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, que é juiz titular da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Padula, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito do processo de adoção. O que é necessário para fazer, para chegarmos à adoção? O que leva as pessoas a adotarem? Qual a motivação que é necessária? O importante é deixar claro também quais as motivações que não são as ideais, vamos dizer assim, né? Essa questão de fazer caridade, ou que é uma obrigação religiosa, ou está passando por alguma crise dentro do relacionamento e acha que aquilo pode resolver. Isso acontece até em casais, né, que buscam um filho. Não é a finalidade. A finalidade realmente é aquela necessidade de complementar a família, né, com um filho, que tanto a criança é importante para o casal, como o casal para a criança também. Aí é uma via que tem dois sentidos. Né? E é algo que tem que ser também compartilhado, se for um casal. Né? A adoção pode ser feita individualmente também, uma pessoa solteira, separada, viúva. Né? Agora, se ela mantém um relacionamento de um companheiro, com um cônjuge, né, ela deve ter a participação também desse companheiro. Ambos têm que ter realmente esse desejo, né, de adotar. Né. A partir daí, eles têm que procurar a vara da infância. Existe um formulário padrão, né, que é uma petição inicial em forma de um formulário. Ela preenche aquele formulário, junta vários documentos pessoais de identidade, relativamente à questão de renda, né, questão médica, de saúde. E a juíza, então, um pequeno processo, né, que chama habilitação à adoção. Ela vai ser entrevistada para psicóloga, vai receber a visita de um assistente social. Ou seja, se os candidatos tiverem dificuldade em definir a motivação, essa equipe pode ajudá-la ou identificar se há realmente vocação para isso ou não. Sim, no momento posterior, né? Vamos dizer que eles entrem com o processo e nessa entrevista a psicóloga, o psicólogo identificam que a motivação pode depois gerar problemas de adaptação para a criança ou até de sucesso para essa adoção. Ela, evidentemente, vai conversar com o casal. Se essa questão não for superada, ela pode colocar no parecer técnico que não recomenda, por exemplo, a habilitação daquele casal, por esse motivo. Evidentemente que o casal pode até depois recorrer, se não concordar, enfim. Né? Agora, o ideal é que o casal possa ter
essa orientação antes de ajuizar a habilitação, através de um assessoramento com um psicólogo particular ou um psicólogo do centro de saúde, né? Entendi. Seria o ideal, né? Porque mudar de ideia depois é desastroso, né, doutor Marcos? Sim, porque essa devolução de criança antes da conclusão da adoção, porque geralmente o casal recebe a criança sob guarda provisória e fica com a criança até a conclusão da adoção com a sentença, né? Isso demora às vezes 9 meses, um ano e meio, dependendo do processo, né? Agora, no meio desse estágio de convivência, o casal às vezes não consegue, né? Percebe que, enfim, não consegue ter aquela criança no seio da família, propõe então, requer a devolução. Isso é traumático para a criança, para o casal, para nós que estamos lá trabalhando. Sim. Então, podendo evitar isso, melhor, né? Perfeito. Eu vou ampliar o nosso debate, convidando então os estudantes da Faculdade de Direito do Promove para me ajudar a entrevistá-lo. A primeira pergunta, por favor. No caso da adoção póstuma, como fica a questão da guarda da criança? Nayane, a questão é a seguinte, se é um casal, né, que está adotando, um deles falece no curso do processo, evidentemente que o outro, né, que sobrevivente, aquele que continua com o processo, ele vai ter a guarda, né? Na certidão de nascimento vai constar ambos como pai e mãe. E a data vai retroagir, evidentemente, a data anterior ao falecimento daquele requerente, né? Agora, se isso ocorre com um dos requerentes, vamos dizer que é uma adoção individual, aí nós temos que achar uma solução através ou de um parente ou de uma outra pessoa que possa assumir essa guarda, né? Que é um caso, assim, vou dizer, raro, né, de acontecer. E na pior das hipóteses, poderia ocorrer até a colocação em abrigo, mas como eu digo, é muito raro acontecer isso com um requerente individual, né? Em geral, a questão é um casal em que um deles acaba falecendo durante o processo. Quais são os aspectos jurídicos e psicológicos que devem ser considerados pelo magistrado no processo de adoção em casos de casais homoafetivos? Poliana, a questão aqui é a seguinte, né? Tanto no casal heteroafetivo, né, ou homoafetivo, o importante é a estabilidade da família, né, daquele grupo familiar, né, que possa gerar uma sensação para a criança de proteção e que ela possa se desenvolver, né? Isso é qualquer casal, né? Não há aí uma questão específica, seja homoafetivo ou heteroafetivo, né? Então, a preocupação nossa realmente é esse grupo familiar oferecer essa estabilidade para o desenvolvimento da criança. Muito bem, então agradecer a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Promove. Bom, doutor Marcos, voltando ao nosso tema aqui, a respeito do perfil das crianças, né? Nem sempre são recém-nascidos que são adotados, né? O perfil dessas crianças, a maioria vem de uma situação de violência e de destituição do poder familiar. Como é que é esse perfil, essa situação, e deve ser esse relacionamento? A destituição do poder familiar ocorre nos casos de chamada violação de direitos, né? Que pode ser das mais variadas formas dessa violação, né? O que nós temos mais frequentemente infelizmente, que essa violação decorre do uso de drogas, né? O alcoolismo, às vezes, pelos pais, né? A negligência, muitas vezes os maus tratos. Então, esses fatores, se não superados, né, evidentemente que primeiro se tenta que esses pais superem essa situação, até pelos serviços de assistência social. Agora, se não ocorre essa superação, aí vem a destituição do poder familiar e a colocação dessa criança na chamada família substituta, né? Primeiro se procuram parentes, né, chamada família extensa, avós, tios, primos, irmão mais velho. Se não se acha pessoas na família extensa, também chamada de família ampliada, então se passa para a adoção, né, que seria a família substituta através da adoção. Doutor Marcos, em relação aí ao nível de exigência dos brasileiros com relação à criança ser adotada, isso está diminuindo, está mudando, está se alterando? Está mudando, né? Eu posso falar porque eu já estou há vários anos na infância, então
Era muito raro, há 10 anos atrás, pretendentes a crianças com mais de 2 anos de idade. Era recém-nascidos, a partir de 1 ano começava a diminuir, 2 anos, depois de 2 anos, praticamente não havia pessoas habilitadas que tivessem desejo de crianças com mais de 2 anos. Hoje, esse limite, vamos dizer assim, de faixa etária, aumentou para 7 anos, 8 anos, então nós tivemos aí um aumento até muito bom, né? Eu acho que é uma questão cultural, que demora mesmo, né? Mas eu tenho sentido uma melhora. Não é o ideal ainda. Até interracial também está diminuindo essa Sim, está diminuindo também. Essas dificuldades, né? Também a questão de sexo também, menino, menina também, né? Está havendo uma amplitude uma abertura com de outras escolha. dificuldades também tem sido... Menos, né? Menos. A questão do deficiente, se é tratável ou não tratável, isso também pesa muito, né? Ainda é uma questão mais complexa, né? Porque exige mais mesmo. Isso não tem como negar que vai exigir muito mais do casal adotivo uma criança que tem alguma deficiência, né? Muito bem, doutor Paduro, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre esses 2 processos que compõem esse processo de adoção, seja a questão da destituição do poder familiar e depois o processo de adoção propriamente dito. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos falando sobre o processo de adoção e o nosso entrevistado é o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, que é titular da Vara da Infância e Juventude da comarca de Belo Horizonte. Doutor Marcos, então deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa orientação para nós. O processo de destituição do poder familiar, em seguida tem o processo de ação de adoção. Eles acontecem simultaneamente? Não. Demoram muito? Em geral, não, né? Até 2008, 2009, quando realmente, eu até comentei, teve a lei de adoção, que foi uma lei que, na verdade, alterou o estatuto, né? Era conjunto, né? Se pedia a adoção e, no mesmo processo, a destituição. A sentença destituía e já concedia a adoção na mesma sentença. Só que isso, a partir de 2009, hoje se exige 2 processos, né? O primeiro processo de destituição e depois o de adoção. Em alguns casos raros, né, pode ser feito conjuntamente, né? Principalmente quando há, às vezes, concordância dos pais ou quando é algum parente, né, que já entra com a adoção direto, um tio, por exemplo, né, e já pede a destituição e a adoção junto. Mas, normalmente, se julga a destituição primeiro e depois a adoção. A razão disso, né, primeiro é dar uma segurança para os que estão adotando, né? Porque uma vez que eles ajuizam a adoção, já se tem uma certeza de que aquela criança realmente está apta para a adoção, né? Anteriormente, havia um litígio entre os pais biológicos e aqueles adotantes. Então, isso às vezes criava situações de constrangimento, vamos dizer assim, né? Agora, por outro lado, a necessidade de uma destituição prévia aumenta o tempo também, né? Porque são 2 processos em vez de um só, né? Quer dizer, tem um lado positivo, mas também tem essa questão negativa aí, né? Do tempo. É uma contradição, né? Porque além da segurança para os adotantes, a preocupação também com o bem-estar dessas crianças e o tempo está passando contra elas, né? Justamente. Isso é uma questão que angustia muito nós lá, né? Porque muitas vezes nós concedemos a guarda provisória para os adotantes, ou futuros adotantes, quando já houve o abrigamento da criança, né? Antes do julgamento da destituição, para evitar esse tempo de abrigamento. Mas é uma questão, vamos dizer assim, que evita que a criança fique 1, 2 anos num abrigo, mas, por outro lado, também essa criança fica com o casal adotante numa situação de guarda provisória que só vai se convalidar após a destituição do poder familiar. Então, também é uma situação que às vezes cria uma certa insegurança, né? Mas muitas vezes se decide dessa forma para evitar um abrigamento prolongado da criança, porque, como acabou de falar, a criança cresce rápido, né? E o tempo passa para ela de forma diferente para nós, né? Eu volto ao tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores, por favor.
Ó, um livro aqui que costuma ser dado nos bancos escolares, né? Às vezes as pessoas veem, bom, Eça de Queiroz, né? Cidades e Serras. Aliás, eu sugeriria qualquer livro do Eça de Queiroz, mas esse especificamente é um livro que eu tenho uma predileção especial, porque ele, vamos dizer assim, já na virada do século passado, já antevê muitas dessas questões, né, da vida urbana, da vida rural, a questão da simplicidade, né, em oposição à sofisticação da época, e fora a linguagem, né, porque para mim Eça de Queiroz, em questão de língua portuguesa, para realmente se adquirir, né, a possibilidade de escrever bem o português, colocar suas ideias de forma clara, concisa, eu acho que isso é essencial, né? Hoje a gente assiste aí uma simplificação excessiva da linguagem, principalmente na era da internet, que eu acho que tem um ponto muito negativo, vamos dizer assim, né? Se a gente simplifica muito a linguagem, a gente simplifica demais também as ideias, né? A comunicação, né? Isso nem sempre é bom, né? Também. Uma boa indicação, sim, com certeza. Doutor Marcos, agora voltando ao nosso tema aqui da adoção, o senhor acha que os estrangeiros estão mais preparados para a adoção do que os brasileiros? Não, eu não diria dessa forma. Eu diria talvez que eles têm, talvez, em alguns casos, né, um amparo maior, vamos dizer assim, né, no caso do sistema de assistência social, por exemplo, um apoio de um psicólogo ou de um assistente social, isso aí talvez dê mais segurança, vamos dizer assim, né. Eu digo isso não só no âmbito do judiciário, eu digo depois, né, quando já estão com a criança, né. É aquele apoio da convivência mesmo, né? Em termos de apoio dentro do processo, eu não vejo problema nenhum, pelo menos aqui em Minas Gerais, né? Agora, questão de preparação pessoal, eu acho que estão em níveis iguais, vamos dizer assim. Eles adotam, evidentemente, assim, 7, 8 anos. Nesse aspecto, talvez eles tenham uma visão um pouco mais aberta, vamos dizer assim, né? Agora, se eles pudessem, eles também adotariam crianças menores, né? É que as menores... Então, eles têm um nível de exigência menor, digamos assim. Vamos, exato. Agora, doutor Marcos, qual é a expectativa que o senhor tem, a avaliação que o senhor faz, da experiência que o senhor tem aí de lidar com a vara da infância e juventude, as adoções tardias? Como é que o senhor avalia isso? As adoções tardias é um conceito que varia, né? Através do tempo. Como eu falei, há 10 anos atrás, uma criança de 3 anos era adoção tardia. Hoje, a adoção tardia a gente considera além de 7 anos, vamos dizer assim, né? Ela demanda mais do casal, evidentemente, né? Por isso que eu falei sobre o apoio desses órgãos de assistência social, porque o casal realmente vai demandar um trabalho maior. Não é uma adoção, vamos dizer assim, impossível, né? Absolutamente. Eu acho que é uma adoção que pode dar certo, e pela minha experiência, geralmente dá certo, mas demanda mais dos adotantes. Então, eles têm que estar conscientes disso. E quando há irmãos, por exemplo, a situação está mudando também para tentar manter esse vínculo? A preferência é manter o vínculo dos irmãos, né? Tanto é que, vamos dizer assim, se tem uma pessoa que é o 40º da lista de pretendentes, mas ele acolhe, adota irmãos, se aparecem irmãos, ele vai lá na frente e acolhe aqueles irmãos, se ninguém na frente dele quiser irmãos, né? Quando não é possível, porque muitas vezes não são 2 irmãos, são 6 irmãos, né? Infelizmente, a nossa realidade é essa, né? Então, é muito difícil encontrar uma família que vai adotar 3, 4, 5, né? Ainda mais na época que a gente vive agora, né? Mas quando não é possível a adoção de irmãos, nós procuramos costurar um relacionamento dessas famílias para que eles mantenham esse contato entre os irmãos, né? Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Marcos Flávio Lucas Padula, que é titular da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte, e discutimos aí os processos de adoção em Minas, no Brasil e até internacional. Doutor Marcos, obrigado pela entrevista, foi um prazer receber Novamente agradeço a oportunidade aqui. Nós agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.